o senador Lazier Martins e outros 22 senadores assinaram um pedido para que seja votado com urgência o projeto de autoria do próprio senador Lazier, que torna aberta a votação à presidência do Senado no ano que vem. Hoje, inicialmente, a votação está prevista para ser com voto secreto, mas o senador Lazier apresentou esse pedido para que seja votado com urgência, portanto, o projeto de autoria dele. E é sobre isso que a gente conversa. Agora, o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, está conosco aqui. Boa noite, senador. Olha, as coisas estão melhorando. Eu quero dizer desde logo que hoje pela manhã, um grupo chamado Ministério Público Pró-Sociedade, que é um grupo de procuradores, entrou com uma representação perante a Procuradoria-Geral da República, com base na questão de ordem que formulei na semana passada, uma representação por prevaricação. Isso é crime, está no Código Penal, contra o presidente do Senado Federal, porque ele não compartilha com a mesa do Senado os inúmeros pedidos de impeachment e nem coloca em votação o voto aberto, que é objeto também de um projeto de resolução de minha autoria, sob o número 53, desde 2018, que altera o regimento interno para que seja aberto o voto para presidente do Senado e para as comissões temáticas do Senado Federal. Então, eu estou antecipando aqui, eu não vi ninguém noticiar esse fato hoje, isto é, está aberto um processo criminal por prevaricação contra o presidente do Senado, que não nos atende, é omisso, não é? Há muito tempo, há quase 2 anos, são só negativas. Temos lutado para que haja, que haja uma situação ostensiva, de voto aberto, de participação da mesa do Senado, que já tive a oportunidade de dizer para vocês da Jovem Pan, numa outra oportunidade, que durante todo o ano passado, o presidente do Senado não convocou nenhuma reunião da mesa do Senado, onde eu sou o segundo vice-presidente. Isto é tudo com ele mesmo, e só com ele. E nesse ano houve uma única sessão da mesa do Senado, foi na oportunidade para autorizar a cassação da senadora Cialva. Então, meus prezados amigos da Jovem Pan, que fazem esse maravilhoso programa, os pingos nos is, pois tem aí um pingo valiosíssimo, num i que estava pendente há muito tempo. Senador, vamos a mais uma pergunta. Augusto Nunes. Amigo senador Lazier Martins, o presidente do Senado ele não se manifestou já favorável, isso em outros tempos, a eleição aberta? Ele, na data da posse dele, no dia 2 de fevereiro do ano passado, quando eleito, em substituição a Renan Calheiros, que nós conseguimos impedir que continuasse, porque seria trágico para o Brasil, ele fez um discurso lido, em que diz que ali terminava o segredismo, palavra usada por ele. Dali para diante seriam abertos os votos para a presidência do Senado, pois, embora pendente esse projeto de resolução desde o ano anterior, ele jamais colocou em votação. Na semana passada, Augusto, tive a oportunidade de apresentar uma questão de ordem com o seguinte questionamento: qual é o fundamento legal ou regimental que usa o presidente do Senado para não compartilhar com a mesa, como convém, e dali cabendo recurso para o plenário, os inúmeros pedidos de impeachment, a questão da CPI da toga e todos aqueles demais processos que são pendentes do Senado e que nós não tomamos conhecimento. O nosso presidente do Senado, para o qual eu colaborei muito para que fosse eleito, ele não participa conosco de nada. Ele é absolutista, não é? Então esse é o problema. Ele é despótico e isso conspira contra o próprio Brasil, porque se nós queremos mudanças no país, e todos nós queremos um Brasil transparente, um Brasil ético, um Brasil melhor, um Brasil sem corrupção ou com o mínimo de corrupção, porque isso é quase inevitável, nós precisamos começar pelo parlamento, pela transparência do parlamento. E é nesse sentido que nós lutamos muito. E eu acho que agora começa a acontecer alguma coisa, porque o presidente Sim. do Senado, agora respondendo ao processo de prevaricação, que eu espero
que o procurador-geral Augusto Aras dê seguimento, que ele também não leve para a gaveta, porque se tornou um vício no Brasil, na política de Brasília, nos poderes, se tornou um vício colocar na gaveta aqueles pedidos que vão ao encontro aos anseios da sociedade brasileira. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, senador. Olha, senador, é isso mesmo. Eu fui um dos primeiros a dizer aqui que eu não atribuo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o poder absoluto de abrir ou não abrir um processo de impeachment contra um presidente da República, ou guardar os requerimentos para, no momento oportuno, sacar os requerimentos e levar ao plenário. Entrou, tem que votar. Não é assim. Claro. Ele quer, o presidente da Câmara quer esse poder absoluto de decidir. E da mesma forma, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, não tem esse direito de segurar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro. O presidente é eleito apenas para coordenar. E o senhor tem toda a razão. Veja bem o significado de prevaricação. Crime cometido por funcionário público quando independente de esteja retarda crime cometido por funcionário público quando indevidamente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica contra a disposição legal expressa visando satisfazer interesse pessoal. Ele está retardando, deixando de praticar um ato de ofício, ou seja, uma obrigação do presidente do Senado de levar esses assuntos ao plenário. Não estou aqui nem entrando no mérito, é a obrigação. Senador, o que eu tenho para perguntar para o senhor é se esse pensamento prospera no Senado Federal, o senhor vê crescer esse tipo de pensamento? Olha, José Maria, na medida em que nós estamos querendo ver voto aberto, a sociedade brasileira vai saber quem é quem, vai se manifestar, vai pedir que os seus senadores votem em consonância com aquilo que a sociedade brasileira está querendo. Então, esse é o sentido. Nós temos que abrir. O Senado Federal, o Congresso Nacional, de modo geral, tem que ser transparente, porque nós não somos donos do nosso do mandato. O mandato é conferido pela sociedade, pelos brasileiros. Nós somos representantes, nós temos a obrigação de prestar contas, de dizer em quem estamos votando, por quem estamos votando, o que nós estamos aprovando. E isso não acontece por um obstáculo que se chama presidente do Congresso Nacional. E isso vem há muito tempo, isso é da escola do Sarney. É Sarney, é Renan, é Eunício, é Alcolumbre. E até quando vai isso? E agora o Alcolumbre quer ser candidato à reeleição, o que é vedado pela Constituição, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição brasileira. Quer dizer, há uma desordem completa, há um extravasamento da legislação como nunca houve e cada vez pior. Se fala muito na velha política, isso tudo é velha política. Nós temos que acabar com esses vícios para fazer um Brasil melhor, porque de nada adianta, nós temos reforma previdenciária, daqui a pouco a administrativa, o pacto federativo, a reforma a tributária, a previdenciária que já foi. Se nós não coibirmos com a corrupção, não adianta nada. Nós temos que atacar essa praga chamada corrupção. E tem muita gente que não colabora para isso. Então nós vamos ver agora. Tem muita gente que quer a reeleição do Davi. Mas isso é inconstitucional. Para ele conseguir ser candidato, ele tem que ganhar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi proposta, aliás, pela Rose de Freitas, que pertencia ao grupo Muda Senado, ao grupo que nós compusemos lá já no início do ano passado, e aí ela era do grupo, aí foi afastada para não ser expulsa, porque nós somos contra a reeleição. São 81 senadores, todos têm iguais direitos, eu não sou candidato, todos têm iguais direitos para poder mudar o Senado Federal. Não podemos continuar com esses mesmos costumes. Então, eu acho que essa prevaricação vai funcionar. E agora, um pouquinho antes de entrar no ar aqui com a Jovem Pan, eu liguei para o Ceará, para o senador Eduardo Girão, que é do grupo Muda Senado, e ele também, amanhã, estará entrando com outro requerimento de prevaricação junto à PGR. Então, serão 2 pedidos.
para não correr risco de que alguém desista e termos possibilidade de pressão. Senador, e para fecharmos, a pergunta é de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Senador Lazier Martins, parabéns por essa ação contra a prevaricação do Davi Alcolumbre. A pergunta é a seguinte: o senhor citou o José Sarney, Renan Calheiros, né? Eles, de fato, foram caciques ali que construíram quase que impérios fisiológicos, né? No Congresso, especialmente no Senado. Agora, o Davi Alcolumbre chegou ontem, né? Chegou anteontem. Aos olhos do público, parecia uma possibilidade de renovação, ao mesmo tempo parecia um pouco aventureiro, um pouco inconsistente, disse que o Sérgio Moro, em determinado momento, disse que o Sérgio Moro tinha que estar preso, aí faz um proselitismo ali de projeto de mordaça, chamado de lei das fake news. A pergunta de onde vem o poder, esse poder que cacifa o novato Davi Alcolumbre a tentar uma manobra que é uma manobra golpista? Quem está por trás? Diga aos nossos telespectadores, senador, quem é Davi Alcolumbre? O Davi Alcolumbre foi vereador lá em Macapá, tem agora um candidato dele que é candidato a prefeito, então ele tem conseguido levar muitos e muitos recursos, ele levou quase R$1 bilhão nesses últimos 6 meses para o município e para o estado do Amapá, porque o irmão dele é candidato. A questão toda é aquela história: quer conhecer alguém, dá-lhe poder. E na medida em que assume o comando, presidente do Senado, do Congresso Nacional, é um grande poder, é a mesma coisa que ser presidente da República ou ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, isto embebeda, embriaga a pessoa que chega a este cargo, a este poder, porque as mordomias são incontáveis. Não há aqui espaço para enumerar, mas todo mundo sabe. Então, isto dá vontade de permanecer o tempo todo. Então, esse é o fator que ilude, que impressiona, que estimula alguém permanecer no poder. Eu não estou aqui dizendo que tenha havido inidoneidade, que tenha havido desonestidade em algum ato, não tenho provas disso, mas há conluios. Davi tem se reunido constantemente com os ministros do Supremo. Há poucos dias pegou um avião da FAB, combustível da FAB, dinheiro público, e foi a São Paulo se reunir com Alexandre de Moraes. No outro dia, teve um jantar na casa da Cátia Abreu, junto com o Gilmar Mendes. Tem estado em reuniões constantes com o Dias Toffoli. Ora, aí eu pergunto, e esses ministros não vão se dar por suspeitos ou impedidos de votar ali adiante uma possível judicialização, se houver a PEC aprovada no Senado para a reeleição? E isso é conluio.